Boa tarde, colega. Continuo este vídeo na sequência dos anteriores no papel do gestor de recursos humanos e especialmente nas alterações que ao longo dos anos têm acontecido e que eu vou tentar sumarizar em poucas palavras. A primeira alteração e que eu senti ao longo dos anos foi a de que o gestor de recursos humanos deixou de ser um especialista técnico de RH para ser alguém que se preocupa, que vive intensamente, que tem que conhecer e que tem que ser focado no negócio. O gestor de recursos humanos não pode ser apenas como era no passado. No passado eu tive muitos colegas que não conheciam o negócio, não sabiam o negócio e até odiavam quem era do negócio e, portanto, consideravam que o papel deles era fazer recrutamento e ter o recrutamento certinho, mas sem se preocupar se aquilo contribui ou não contribui para o negócio. Hoje, sabe-se que o gestor de recursos humanos tem que ser uma pessoa de negócio, tem que ser um parceiro de negócio, tem que ser um contribuinte para o negócio e, portanto, apareceram as figuras do HR Business Partner, que são hoje fundamentais. O gestor de recursos humanos deixou de ser o guardião das regras para ser essencialmente o conselheiro. Um bom gestor de recursos humanos é hoje alguém que tem um papel de counselor, de conselheiro, que é reconhecido pelas outras áreas como alguém que tem a capacidade e o conhecimento para os aconselhar nos aspectos mais difíceis da gestão de pessoas. Um terceiro aspecto é que o gestor de recursos humanos deixou de ser um escriba, um executor, um administrativo e passou a ser alguém que tem o dever de desafiar a organização, de olhar a organização para o futuro, de preparar a organização para a mudança, de ser inovador nas abordagens e, portanto, o gestor de recursos humanos deixou de ser meramente um executor e passou a ser um desafiador. O gestor de recursos humanos, na maior parte dos casos, deixou de ter apenas uma função e uma visão nacional para se preocupar com questões de interculturalidade e de diversidade. O gestor de recursos humanos deve ser o defensor da ética e da não discriminação dentro da organização, nomeadamente em termos de diversidade. Não deve permitir discriminação de género, discriminação de orientação sexual, discriminação em função da idade, enfim, religiosa, da cor da pele. Aliás, tudo isto é proibido constitucionalmente e no Código de Trabalho, mas o grande guardião é o grande defensor e quem deve ser o arauto desta defesa deve ser o gestor de recursos humanos e eu, infelizmente, ainda vejo alguns colegas nossos que ainda não perceberam isto. O gestor de recursos humanos e a gestão de recursos humanos tem a tendência para sair da expatriação com grandes pacotes de compensação e entrar numa fase de mobilidade, ou seja, termos noção de que quando uma pessoa, e isto já acontece em muitas empresas, quando uma pessoa entra na empresa, a pessoa é móvel e se a empresa precisar dele ou dela em Berlim ou em Barcelona, a pessoa com as devidas condições deverá ter essa mobilidade. E se for para Berlim ou Barcelona, deverá ter as condições que os colegas de Berlim ou de Barcelona nessas circunstâncias devem ter. O tempo dos grandes pacotes de expatriação já passou, eu vivi-os, tive que organizar alguns, mas há muitos anos que, por exemplo, nas grandes organizações internacionais já não existem. O gestor de recursos humanos tem que entender, saber e ter as tecnologias como base e não apenas como opção. A gestão de recursos humanos no futuro vai ser com uma fortíssima componente tecnológica. Muitas das tarefas transacionais que vão ser feitas vão passar a ser feitas digitalmente. Os sistemas digitais, a inteligência artificial e muitas outras coisas vão entrar e estão a entrar com toda a força, por exemplo, na formação, no recrutamento, na gestão do desempenho e o gestor de recursos humanos tem que dominar este mundo das tecnologias, tem que ser alguém que entende e sabe o que é que pode tirar das tecnologias e, por último,
não menos importante, haveria outras, seguramente, outros aspectos em que houve modificações. O gestor de recursos humanos tem que deixar de ser um gestor soft, um gestor blá blá, um gestor de blá blá, um gestor de opiniões e passar a ser um gestor que tem métricas, que tem analyticals, que fundamenta as suas decisões em factos e dados, como todas as outras áreas. Nós não podemos, há mais de 30 anos que os marketeers decidem as suas estratégias com base em métricas, em indicadores, em factos e dados. Há mais de 40 anos que os financeiros fazem a mesma coisa e eu ainda continuo a ver, felizmente menos, mas ainda continuo a ver gestores de recursos humanos que vão para as mesas da administração e que dizem: eu acho que as pessoas andam insatisfeitas, ou eu acho que as pessoas estão desmotivadas, ou seja, que não têm métricas, que não têm indicadores. E quando não se tem métricas, quando não se tem indicadores, quando não se fala a linguagem da gestão, o gestionês, não se é nem valorizado nem respeitado. E este tem sido um dos problemas da gestão de recursos humanos, que felizmente começa a ser ultrapassado. Os analyticals começam a entrar em força nas grandes organizações. E a função de gestor de recursos humanos também, a função tem que ser cada vez mais quantitativa, cada vez ter mais factos e dados. Isto não tem nada a ver com a nossa função ter uma forte proximidade das pessoas, porque isso também é um dos... Pode ser ter-se factos e dados, pelo contrário, tendo factos e dados, nós conseguimos defender melhor e conseguimos estar mais próximos das pessoas do que se não estivermos, porque somos muito mais eficazes no exercício da nossa função. Fico por aqui, volto dentro de uns dias. Muito obrigado.